A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Abner e você está no Jovem Cristão. Que Deus te abençoe grandiosamente. Neste vídeo de hoje quero estar trazendo mais um devocional diário para a sua vida. Sabemos que os dias não têm sido fáceis, mas buscando no Senhor o direcionamento, nós vamos nos abrigar em sua presença a cada dia que possamos viver nesta terra. Amém? Com você quero estar lendo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22 ao versículo de número 31, que assim vão dizendo: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram, com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus irmãos e queridos ouvintes, Jesus, nesta passagem, ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Depois de Jesus ter despedido a multidão, ele subiu ao monte a orar à parte, e chegada já a tarde, ali ele esteve só. E o barco em que os discípulos estavam já estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu aos discípulos caminhando por cima do mar. Os discípulos, ao verem Jesus caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes disse que eles deveriam ter bom ânimo, pois era ele, eles não deveriam temer. Ou seja, era Jesus e não um fantasma que estava ali. Meus queridos ouvintes, a primeira lição que nós vemos no texto é: Jesus deixou os discípulos com uma ordenança, de entrarem no barco e irem adiante. Quantas são as vezes que Jesus ordena que entremos no barco e navegamos até a outra banda do mar? E neste meio tempo nós não sabemos o que devemos fazer, pois de uma hora para outra a tempestade se ergue e o nosso barco começa a ser açoitado pelas ondas e afligido pelos ventos. Entretanto, Jesus vem, andando por cima das águas ao nosso encontro, trazendo consigo a calmaria para o turbilhão que a tempestade nos causou. Jesus, antes de se encontrar com os discípulos, havia despedido a multidão e subido o monte para orar. E chegando à tarde, ele estava ali só, em oração. Interessante, meus ouvintes, que essa passagem foi a primeira vez que nós vimos na Bíblia inteira um ser humano andar por cima das águas. E é tão bom saber que antes de Jesus andar por cima das águas, na autoridade do poder no Espírito, ele estava em oração. Muitas vezes Jesus nos leva para andarmos por cima das águas tempestuosas a partir da oração, no clamor, onde ganhamos mais intimidade com o Pai. Eu não sei a que horário, a que vigília da noite você está neste mar tempestuoso, mas eu creio que a quarta vigília da noite está chegando na sua vida. E quando a quarta vigília da noite adentrar a sua vida, você vai contemplar Jesus andando por cima das águas. Mas nós precisamos ter a atitude de nos pormos em oração, de nos colocarmos em joelhos e clamarmos pela presença do Senhor em meio à tempestade qual estejamos vivenciando.
Os discípulos, vendo Jesus caminhar sobre as águas, gritam de medo. E antes de Jesus acalmar a tempestade, primeiramente ele acalma o coração dos discípulos, mostrando para eles que não era um fantasma, e sim ele mesmo, ou seja, Jesus quem estava andando por cima das águas. Quantas são as vezes que antes de acalmar a tempestade que está ao nosso redor, Jesus primeiramente acalma o nosso coração? Nem sempre Jesus vai imediatamente aplacar a tempestade. Existe um tempo determinado para isso ocorrer. Talvez Ele quer primeiro nos ensinar com a tempestade, criar em nós um real despertamento para alcançarmos a intimidade com Ele, ao ponto de andarmos sobre as águas da tempestade, para depois Ele acalmar tudo o que está ao nosso redor. Pedro, como um pedido de confirmação para saber se realmente era o Senhor, vai dizer para Jesus que se ele era o Senhor, que ele mandasse Pedro ir ao seu encontro por cima das águas. Jesus dirige a palavra a Pedro dizendo: "Vem!" E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Entretanto, meus irmãos e ouvintes, Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou ao Senhor, pedindo para que o Senhor o salvasse. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e perguntou por que ele havia duvidado. E quando subiram no barco, Jesus acalmou o vento. Nós afundamos muito pelo mesmo fator que fez Pedro afundar: a descentralização da nossa visão em Jesus. Quando tiramos o alvo dos nossos olhos daquele que nos disse para virmos ao seu encontro por cima das águas e começamos a dar lugar para o medo, ansiedade, preocupação e incerteza, nós automaticamente começamos a submergir. Se eu tirar a visão dos meus olhos de Jesus, eu não vou suportar permanecer de pé sobre as águas, pois é Jesus que nos sustenta, é Jesus que quer que o nosso olhar esteja fixo nele. Então pouco importa o ruído das murmurações ao meu redor, pouco importa a opinião alheia e que não contribui para a minha vida com Deus, pouco importa os maus olhares e os falatórios de desânimo que vêm contra mim. Eu não vou tirar os meus olhos de Jesus, porque é somente Ele quem me sustenta de pé. Quando nós tiramos o nosso olhar da presença de Deus e passamos a dar lugar para as coisas seculares deste mundo, quando nós tiramos o nosso olhar da presença de Deus e passamos a dar lugar ao medo que a tempestade nos causa, nós automaticamente começamos a sofrer um conflito dentro de nós, porque nós acabamos perdendo a confiança naquele que nos disse para nós irmos ao seu encontro. Se foi Jesus quem mandou que nós viéssemos ao seu encontro, Ele vai nos capacitar para esta obra, Ele vai nos ajudar a permanecermos de pé, mas Ele requer de nós uma atitude. E qual é esta atitude? A atitude de mantermos os nossos olhos fixos nele. Não importa se os outros estão tentando causar em seu coração a dúvida, a incerteza acerca de que se você vai realmente conseguir vencer aquilo que você está enfrentando. Você precisa manter o seu olhar em Jesus. Não importa se a tempestade te causa medo ao ponto de você não entender como você vai conseguir vencer isso que está ao seu redor. Não importa, você não pode deixar com que isso venha consumir a sua vida. Você não pode deixar com que isso venha sucumbir a sua confiança em Deus. Mas você precisa transpor esta barreira e vencer na autoridade do Senhor Jesus Cristo, mantendo os seus olhos fixos naquele que lhe disse, naquele que te disse, meu querido, que você deveria ir ao encontro dele. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor. Quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor e fixamos os nossos olhos na circunstância que não é favorável, quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor e fixamos os nossos olhos na circunstância que é desfavorável, quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor e fixamos os nossos olhos nas situações que nos cercam, que nos causam medo, que nos causam preocupação, nós passamos imediatamente a submergirmos, porque não podemos tirar os nossos olhos do Senhor, não podemos tirar a nossa atenção de Jesus.
É Ele quem está com as mãos estendidas nos sustentando, mas Ele requer que nós tenhamos os nossos olhos, o nosso olhar não centralizado no medo, não centralizado na ansiedade, não centralizado na preocupação, mas centralizado na presença dEle, pois é Ele quem te sustenta, é Ele quem te mantém, é Ele quem te ajuda, é Ele quem está contigo, é Ele quem está te fazendo andar por cima das águas. Então, para que você venha permanecer de pé, fixe o seu olhar no Senhor Jesus. Eu sei que não é fácil nós não darmos importância para aquilo que nos causa medo, que está ao nosso redor. Não é fácil nós não conseguirmos enxergar saída mediante a circunstância que está à nossa frente. Mas nós precisamos manter os nossos olhos no Senhor Jesus. Os filhos de Israel, no capítulo de número 8 do livro de 1 Samuel, após contemplarem a impiedade dos dois filhos de Samuel, Joel e Abias, que eram juízes que haviam pervertido o juízo do Senhor, tomando presentes para si. Após os filhos de Israel contemplarem a impiedade dos dois filhos de Samuel e verem que Samuel já era avançado em idade, eles vão procurar algo diferente daquilo qual eles já estavam habituados. Ou seja, ao invés de eles procurarem no Senhor um novo juiz, eles vão, mediante a visão que eles tinham das outras nações, levar a Samuel a ideia de que Samuel viesse a constituir sobre os filhos de Israel um rei, como assim as outras nações tinham. Isso pareceu mal aos olhos de Samuel, mas o Senhor disse para Samuel que ele deveria ouvir a voz do povo, pois o povo não estava rejeitando a Samuel, mas sim o Senhor, para que o Senhor não reinasse sobre o povo, sobre Israel. E aqui nós vemos que muitas das vezes a nossa visão nos atrapalha de uma maneira estrondosa. Às vezes queremos burlar o tempo da espera qual o Senhor nos enviou, justamente porque olhamos ao nosso redor num giro panorâmico e vemos a prosperidade de uns e a riqueza de outros. Mas eu preciso te dizer, meu querido, aquilo que vem de maneira fácil também volta de maneira fácil. José demorou 13 anos para se assentar no trono de governador do Egito. Davi recebeu a unção antes até mesmo de alcançar a idade necessária para lutar na guerra, mas só foi receber a coroa de rei de Israel aos 30 anos de idade. Existe um processo de tempo e espera que nos leva para mais perto de Deus. Não podemos estar com os nossos olhos fixos naquilo que está acontecendo com os outros, porque nem sempre aquilo que dá certo para os outros vai dar certo para mim, mas aquilo que o Senhor tem para mim é aquilo que é o certo para mim. O Senhor tem o melhor caminho para que nós venhamos a trilhar. O Senhor tem coisas grandiosas, maravilhosas e estrondosamente maiores do que possamos imaginar, só que precisamos manter os nossos olhos fixos nele. Não podemos manter os nossos olhos fixos naquilo que os outros estão conquistando, naquilo que os outros estão fazendo, naquilo que os outros estão conseguindo, mas no Senhor, pois é no Senhor que nós alcançamos a vitória, é no Senhor que nós alcançamos a promessa, é no Senhor que nós somos preparados, que nós somos enrobustecidos, que nós crescemos, que nós recebemos evolução. É no Senhor que Ele nos estabelece em sua presença, é no Senhor que nós somos estabelecidos no mais alto lugar que Ele deseja nos colocar. Só que precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor, pois é Ele quem nos mantém de pé. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo, te convido a se inscrever neste canal, curtir este vídeo, ativar o sininho das notificações, compartilhar com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra, e deixar um comentário. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Em nome do Senhor Jesus.